Olá, meus cumprimentos a todos. Iniciamos pedindo a Jesus que nos ampare, auxilie e ilumine para bem desenvolvermos o tema de hoje. Trataremos de um poema chamado Agradeço, Senhor, da Maria Dolores. Esse poema se encontra no livro Antologia da Espiritualidade, Psicografia do Chico Xavier. Vamos falar um pouquinho da Maria Dolores. Ela foi professora, poetisa e jornalista. Atuou por 13 anos como redatora-chefe da página feminina do jornal O Imparcial e também escreveu no Diário de Notícias de Salvador. Maria Dolores não teve filhos, casou-se 2 vezes. Com o segundo marido, ela adotou 6 filhas. Maria Dolores também foi, além de muito ativa profissionalmente, ela foi também, se dedicou muito às obras de assistência social. Ela atuou no Lar das Meninas Sem Lar, chegando inclusive a abrigar algumas das meninas na sua própria residência. Maria Dolores também foi ativa colaboradora da Mansão do Caminho e também na LBV, onde ela deu sua contribuição como pianista, costureira, pintora. Na Mansão do Caminho, ela atuou junto ao Divaldo Pereira Franco, de quem se tornou grande amiga. Ali, ela, entre outras atividades, ela também costumava pintar cartões de Natal para venda em benefício da instituição. Maria Dolores faleceu relativamente muito jovem, aos 57 anos mais ou menos. Ela nasceu em 1901 e desencarnou em 1958. Quem conheceu Maria Dolores pessoalmente diz que ela foi uma pessoa admirável, muito gentil, muito meiga, além de talentosa. Bom, vamos começar então falando recitando o poema Agradeço, Senhor. É um lindo poema, uma oração, na verdade. Então ela diz assim: Agradeço, Senhor, quando me dizes não com teu amor, às súplicas indébitas que faço, através da oração. Muitas das dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, no meu caso talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que peço, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens para mim. Em muitas circunstâncias, rogo o afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por dia, por guia, que me ensina a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que agora desfruto o melhor tempo para melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei, além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, Senhor, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te peça o que não deva, não me atendas, Senhor. Essa é uma das poesias que eu mais aprecio da Maria Dolores. Vamos então comentar, né, os parágrafos, porque eles têm muito a nos ensinar. Primeiro, Maria Dolores começa agradecendo a Deus, mas ela agradece inclusive quando ele diz não. Muitos de nós esperamos que Deus diga sim para nós. E quando nós não alcançamos o que nós desejamos, da maneira como nós desejamos, nós, por vezes, dizemos: ah, Deus esqueceu de mim. Muitos até se rebelam contra Deus. Maria Dolores, no entanto, nos ensina a agradecer a Ele mesmo quando Ele nos diz não, até mesmo as súplicas,
ou seja, as rogativas desesperadas que ela faz, porque ela já entende que Deus, sendo a suprema bondade, quando Ele nos diz não, é porque Ele sabe que aquele não é o melhor para nós. Isso nós podemos até traçar um paralelo com o nosso cotidiano. Em relação aos nossos filhos, quantas vezes nós precisamos, por amor a eles, dizer não? Não é verdade? Se eles nos pedem alguma coisa que nós sabemos que aquilo é impróprio para a idade deles, que aquilo vai colocá-los numa situação de risco, que o nosso sim pode causar grandes prejuízos para ele, dizer não é um ato de amor. Bom, a próxima estrofe, Maria Dolores vai dizer assim, que ela pede dádivas, né? Então, que muitas dessas dádivas, talvez, se realizadas, fossem prejudicá-la. Então, que dádivas ela pede? Ela pede estima, ou seja, ela pede para ser amada. Todos nós, né, na verdade, lá no fundinho, a gente acha bom ser amado. Só que devemos fazer uma reflexão. Será que nós fazemos por onde sermos amados? Ou ainda, será que todas as pessoas têm que nos amar? Como é o nosso comportamento, como é o nosso relacionamento com as pessoas? Somos agradáveis, somos gentis, somos solidários? Ou não? Ao invés, né? Somos agressivos, somos impacientes, intolerantes. Então, os nossos comportamentos determinam o tipo de relacionamento, o tipo de resposta que as pessoas dão para nós. Outra dádiva que a Maria Dolores pede, e dádiva, não vamos nos esquecer, são graças, ou seja, coisas que recebemos sem termos nos esforçado para tanto. E o Espiritismo nos diz que Deus não nos dá nada de graça. Ele espera que nós conquistemos, para que tenhamos mérito de tudo aquilo que nós angariamos durante a nossa vida, da nossa existência. Então ela pede também concessão. Concessão também é uma dádiva, né? Eu quero um benefício, é uma concessão. Ela pede também posse. Posse é o que nós temos em geral, em termos de bens materiais. Ora, sabemos que o que Deus nos propicia e pode nos oferecer, pode nos dar, e nos dá com certeza, é coragem, fé, perseverança, paciência, tolerância. E tudo isso nós podemos pedir e devemos pedir nas nossas preces para que nós possamos ter sucesso nessa nossa empreitada, nessa existência. E sucesso em que sentido? Não em termos materiais, mas no sentido de realizarmos aquilo que nós nos propusemos fazer nessa existência, de termos força para enfrentarmos as dificuldades da vida sem desânimo, sem nos entregarmos ao pessimismo. Então Deus nos dá tudo isso. E tem até uma passagem que fala assim, que às vezes a gente, né, acha que ai, Deus esqueceu de mim. E essa passagem ela é muito bonita, porque narra uma história, né, de um homem que caminhava na areia e ele estava muito cansado, já muito desanimado, e ele acha então que ele vê as pegadas na areia e ele diz: Deus me abandonou, eu estou andando sozinho. E aí Jesus aparece para ele e diz: não, meu filho, as pegadas que você viu na areia são as minhas pegadas te carregando no colo. Então é bem assim. Em qualquer momento, em qualquer situação, mesmo naqueles momentos de maior dor, maior sofrimento, maior desespero, vamos acalmar o nosso coração e vamos parar, respirar fundo, na certeza de que nunca estamos sós. Cada um de nós, em cada existência, nós recebemos o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, que vai caminhar conosco, soprando, né, no nosso ouvido
boas coisas, nos intuindo a caminhar no bem. É claro que, muitas vezes, o que que acontece? Nós também ouvimos aquela outra intuição é, que não nos leva ao bem, mas então precisamos discernir o que está condizente com as leis de Deus e o que não está. E aí, o que nós vamos priorizar? Aquilo que os nossos amigos espirituais estão nos orientando ou as orientações que vão nos levar à nossa queda moral? É uma questão de escolha. Maria Dolores também pede, a outra dádiva é prazer. E prazer significa alegria, né? Significa satisfação de uma vontade. Isso é importante. Porém, o prazer, quando nós, melhor dizendo, quando nós atribuímos ao prazer a razão da nossa felicidade e a ausência do prazer, a razão da nossa desgraça, do nosso sofrimento, isso denota incompreensão a respeito da finalidade da reencarnação. Porque a minha mãe costumava dizer que a gente não reencarna para tirar férias. Não, a reencarnação ela tem dupla finalidade. Isso está na questão 167 do Livro dos Espíritos. Nós reencarnamos a título de expiarmos, ou seja, repararmos o mal que fizemos a outras pessoas em vidas passadas, em existências passadas. Então, nesse sentido, a reencarnação é uma bênção. Ao contrário, quando a gente pensa, expiação, eu vou sofrer. Não, não tem essa finalidade. Tem a finalidade de nós nos recompormos perante a lei. Portanto, nos momentos difíceis, naqueles momentos de tempestade, né, metaforicamente falando, ao invés de nos revoltarmos, devemos agradecer a Deus. Estou tendo a oportunidade de consertar o mal que fiz. A reencarnação também tem outra finalidade muito importante, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Isso também é uma grande oportunidade, que maravilha, né? Que a gente não vem só para expiar, mas a gente vem também para crescer. E crescer em que sentido? Em virtudes, né? Então, toda vez que nós, ao longo da nossa vida, nós nos empenhamos em estudar, nos aprimorarmos intelectualmente, importante, e também moralmente, isso quer dizer que nós estamos fazendo bom uso da reencarnação. E quando deixamos essa existência, vamos estar levando para a próxima, para outra vida, né, na vida espiritual, uma bagagem muito mais rica. Sabemos que tudo que nós adquirimos aqui em termos de bens materiais, nós deixamos. Nós deixamos casa, carro, dinheiro, joia, roupa, tudo. O que nós levamos é a vida que se leva, como diz o ditado. Então eu levo tanto o bem que eu faço, como eu levo também o mal que eu faço. Daí eu vou ter que me haver perante a lei. No capítulo 5 do Evangelho, ele tem um item que fala da desgraça real. Né? Então, a gente falou que a gente às vezes atribui à inexistência do prazer uma desgraça. Então, o livro diz assim, que a verdadeira desgraça não tá em não ter dinheiro, nada disso. A infelicidade, e olha só, como há uma guinada aqui, porque o que nós entendemos como infelicidade, do ponto de vista espiritual, está muito distante disso. O texto fala que a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade. Então, a felicidade, ela está na moderação, ela está em fazermos o que é certo, ela está em cultivarmos a nossa consciência tranquila, né, em agirmos de acordo com a lei de Deus. Todas as outras coisas muitas vezes nos leva à perdição, nos leva a malbaratar toda a nossa programação de vida. Por isso é que ele fala
que, que o tumulto, a agitação, né, no final das contas, não nos traz nenhum tipo de alegria duradoura, alegria, felicidade real, porque tudo isso passa. No, no, no capítulo 7 do Evangelho, ele ainda, o Lacordaire, espírito, ele fala o seguinte, se referindo a uma jovem. É uma instrução que ele dá, bastante longa, mas recortamos um pedacinho e ele diz assim: essa jovem, ela é uma jovem pobre, que luta bastante para conseguir o pão do dia a dia. E em função disso, ela reclama, ela está triste, ela se entrega, né, à desilusão. E principalmente porque ela vê passar pessoas, mulheres risonhas, muito bem vestidas, e muitas que vão em direção a uma festa. Então, o Lacordaire, referindo-se a ela, ele diz assim: e tu, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações. Quer dizer, falta para ela muitas coisas, né? São privações. Mas ele pergunta: por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Olha só, né? Não tem que chorar por causa disso. Dirige a Deus o teu olhar. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. O coração dela palpita, né? Dispara, porque ela quer aquilo. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos, misturar-te com os venturosos da terra. Os venturosos da terra são as pessoas que têm fama, sucesso, dinheiro, né? Podem fazer grandes viagens, né? Não passam do ponto de vista da terra, né? São felizardos. E os desventurados da terra são os pobres, são aqueles que lutam pelo dia a dia, o dinheiro vai do bolso para a boca, né? É para alimentar, é para satisfazer as suas necessidades prementes e mais imediatas. E a gente vê que nós, muitas vezes, quando a gente vê pessoas que postam fotografias, né, sorrindo, maravilhosos, a gente pensa assim: ah, essa pessoa deve ser feliz. E o Lacordaire, então, está dizendo: olha, engano, né? E ele continua falando assim: ó, se soubesses quantas lágrimas e dores se ocultam sob esses vestidos. E a gente pode aqui, né, ampliar, se ocultam sobre essas fotografias que aparecem tão sorridentes e que a gente pensa que essas pessoas são mais felizes, né, do que nós. Quantos soluços são abafados pelos sons de uma orquestra? Você preferiria o teu humilde retiro e a tua pobreza. Então é muito difícil para nós, ainda, espíritos imperfeitos, né, que atribuímos às coisas materiais uma felicidade que, claro, que o dinheiro auxilia muito, não estou negando isso, ninguém nega isso, mas quando a gente diz que o ter dinheiro vai nos trazer felicidade, não é verdade. É difícil a gente pensar que o sofrimento é bom. O que os espíritos dizem é que o sofrimento é que faz com que a gente invista na sua superação. Quando tudo está bem, a gente relaxa, né? A gente se acomoda. E o comodismo nunca nos leva ao crescimento. Bom, mas para que nós tenhamos essa percepção, nós precisamos, é importantíssimo que nós acreditemos na vida futura. Então, lá no Evangelho, ele diz assim: que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência. E é uma verdade. Quando nós acreditamos no amanhã e nós estamos passando por alguma situação difícil, a gente pensa assim: não, isso passa, isso vai passar. Vou enfrentar, vou me tranquilizar, porque isso vai passar. E ainda o texto diz: as vicissitudes da vida derivam de uma causa.
umas têm causa na vida presente, ou seja, se eu sou imprevidente, se eu sou irresponsável, se eu sou mentiroso, se eu sou desonesto, eu vou colher isso em retorno. Por exemplo, no caso da mentira, as pessoas não vão mais confiar em mim. E isso vai criar muito constrangimento, sofrimento mesmo para mim. Mas outras causas, elas derivam de outras existências, fora desta vida. Como podemos discernir as causas atuais das nossas aflições e as causas passadas? As causas atuais, se nós formos bem honestos conosco, nós vamos avaliar, olha, eu estou passando por isso porque eu também fiz aquilo ali atrás. Essa pessoa está sendo agressiva comigo, eu tenho que ver se eu também não fui agressiva com ela. Se eu não fui, ok, o problema é dela, a agressividade é dela. Mas se isso decorreu de um comportamento violento da minha parte, eu vou, claro, né? A pessoa também não tem um conhecimento da vida, ainda não aprendeu que nós não devemos retribuir o mal com o mal, né? É isso. Agora, se eu nasço com uma cego, eu nasço com uma deficiência física grave, uma doença incurável, uma situação irremediável, aí eu posso dizer, não, isso daí eu trago do passado. E novamente devemos o quê? Pensar assim, estou tendo a oportunidade do resgate. Em vez de me revoltar, vou fazer todo o possível para atenuar a minha dor e para atenuar a dor do outro, que nasce nessas circunstâncias. Mas revolta jamais, porque a revolta, ela indica uma, uma, uma não confiança na bondade divina. Maria Dolores, ela ainda diz assim, que ela fazendo uma auto-reflexão, ela diz que se ela tivesse todas essas concessões, recebesse todas essas dádivas, ela fala assim que talvez, no caso dela, fossem espinhos, ou seja, causariam mais dor para ela, né, do que bem. E ela também diz assim, na senda que me deixas a percorrer. Senda é um caminho estreito. Então, ela está dizendo aqui para nós que a vida dela não foi fácil, é uma senda. Mas quem deu foi Deus. E nós também, a nossa vida, ela não é só de flores, né? Nós temos aqueles momentos em que nós atravessamos verdadeiras sendas. O que é a senda? O que a senda exige de nós? Esforço, dedicação, cuidado, para que a gente possa atravessar. A senda não é um caminho largo, onde a gente passa sem, sem nenhuma dificuldade. Não, a senda, ela põe algumas dificuldades para nós, mas já vimos que as dificuldades são justamente aqueles aspectos da vida que nos fazem crescer, onde nós buscamos a nossa superação. Ela continua dizendo assim, que de outras vezes, na poesia, imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, ou seja, ela bate pé. Né? Quando a gente faz choro, barulho, lamentação, eu estou batendo pé. Mero capricho, simples algazarra. Então ela está dizendo, esquece Deus, esquece. É infantilidade da minha parte, porque quem faz barulho, né, é criança. Mas ela diz que tudo isso escapam do orgulho dela. E no Evangelho, ainda no item capítulo 7, os espíritos falam sobre o orgulho, dizendo assim que o orgulho é o terrível adversário da humildade. Quando nós somos humildes, isso significa que nós já avançamos bastante espiritualmente. Não somos perfeitos, mas já avançamos bastante. Por quê? Na humildade, nós somos capazes de reconhecer os nossos erros, nós somos capazes de pedir desculpas, nós somos capazes de nos abrirmos para novas aprendizagens. A gente é capaz de aceitar que o outro tem um conhecimento maior do que o meu, e aí eu ouço, eu paro para ouvir. Isso tudo e muito mais significa humildade. Quando nós somos orgulhosos, é justamente o contrário. E
O orgulhoso, ele acha que ele é superior, né? E é por isso que ele não pede desculpas, é por isso que ele acha que ele está sempre certo. Ele é o rei da cocada preta, né? Falando, usando uma terminologia aí, uma forma popular. Mas os espíritos dizem assim, que na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distingue aos olhos de Deus. Ou seja, todos somos iguais. Mas se eu sou uma pessoa que já cumpre as leis de Deus, se eu sou caridosa para com o meu próximo, isso é o que me distingue. Não é o que eu tenho, não é as minhas posses, não é nada disso. Não são os meus títulos, não. É o que eu trago, são as minhas virtudes. Na próxima estrofe ela diz: em muitas circunstâncias rogo afeto, sem conseguir companhia em qualquer parte, quando me destes a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Quantos de nós vivemos uma vida onde, de fato, né, a pessoa almeja uma companhia, um companheiro? Né? Quantas pessoas se sentem infelizes porque não se casam, porque se sentem absolutamente sós? O que a Maria Dolores está nos dizendo aqui é que nos momentos em que ela se sentiu só, aquilo foi um guia para ela, porque foi naqueles momentos que ela parou e pensou: meu Deus, me acuda, estou sozinha, preciso da tua ajuda. E nós temos o caso de uma grande amiga nossa, já bastante idosa, que ela deu exatamente esse depoimento, que foi na velhice e só na velhice que ela buscou, de fato, buscou assim, com aquela fé, com aquela certeza de que ela só podia contar com Deus. Interessante, né? Bom, ela diz ainda na estrofe seguinte, ela pede que Deus a ensine a entender que ela está no lugar certo. O que é o lugar certo? O planeta Terra é o lugar certo. É o planeta que vai receber os espíritos como nós, de provas e expiações. Então, todas as dificuldades que nós encontramos nesse planeta, independentemente do país onde nós nascemos, da cidade onde nós vivemos, aquele é o lugar certo para que vai oferecer para nós uma série de desafios para que nós possamos enfrentá-los e, ao enfrentá-los, nos superarmos. Mas ela diz também que a ninguém me ligaste de improviso. Ou seja, meu pai não é meu pai por acaso, minha mãe não é minha mãe por acaso, meus filhos, etc. Todas essas criaturas com quem nós caminhamos, reencarnamos, são as criaturas que serão importantes para nós. Se nós somos a elas ligadas por laços de afeto, elas vão ser aquelas pessoas que nos darão força, que nos vão estimular, que vão dizer: vai em frente, eu estou aqui, qualquer coisa pode contar comigo. Acontece que a bondade divina coloca também ao nosso lado as pessoas que nós temos dificuldades afetivas. São aquelas pessoas difíceis. Essas pessoas difíceis serão aquelas pessoas que vão apontar sem dó nem piedade as nossas dificuldades, que vão agir conosco sem nenhum cuidado. Devemos entender e agradecer a Deus por isso, porque cada vez que elas nos irritam, que elas nos colocam desafios, aquilo aponta para mim o que eu preciso me melhorar. Se eu fico extremamente impaciente, ou se aquilo desperta em mim ciúme, inveja, orgulho, isso vai mostrar para mim o quê? O quanto que eu sou irritadiça, o quanto que eu sou ciumenta, o quanto que eu sou invejosa, o quanto que eu sou orgulhosa, e por aí vai. Então isso vai me favorecer o autoconhecimento. E nós sabemos que só a partir do autoconhecimento eu posso investir na minha melhoria. Porque se eu não me conheço, eu não. O que eu vou fazer? Eu não me conheço. Eu não vou nem admitir nem as minhas qualidades e nem os meus defeitos.
E ela diz então que ninguém me ligasse de improviso, né? Já falamos, e que desfruto o melhor tempo, ou seja, é agora, não é amanhã, não vou deixar para amanhã. Não vou querer me afastar, abandonar o meu dever para com os meus filhos, para com os meus pais, porque isso não é bom. Eu não vou me melhorar em tudo que eu preciso. Aí ela ainda diz assim: não me escutes as exigências loucas. Exigência é ordem. Né? Então ela está dizendo, são loucas. Por quê? Porque como é que eu vou dar ordem para Deus? O Criador do infinito, esse Pai, né? que nós nem conseguimos entender exatamente o que é Deus. Santo Agostinho diz assim: eu sei o que é Deus, mas se me perguntam o que é Deus, eu já não sei mais o que é. E é assim, ele é um mistério para nós, porque somos muito pequenos diante da sua grandiosidade. Mas ela diz assim: não me escute as exigências loucas e faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Então, o necessário é o que é útil, né? Lá diz lá na questão 704 do Evangelho, do Livro dos Espíritos. O necessário, continua, é tudo aquilo que se faz indispensável para levarmos a cabo nossa programação de vida. Se eu faço uma programação de vida para, por exemplo, lutar com dificuldades financeiras, não adianta eu querer ganhar na loteria. Isso vai ser dispensável, não vai ser útil para mim, porque o dinheiro vai me prejudicar. Então, o que eu devo pedir e posso pedir a Deus é o necessário, aquilo que eu preciso para realizar tudo o que eu programei. E ela diz ainda, eu devo cumprir o meu dever. Ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, ele diz assim, que o dever é a obrigação moral do homem. É uma obrigação do homem aqui, né, gente, é homem e mulher, né? Sempre que os espíritos se referem a um homem, tem esse caráter, não é? É o ser humano. Então é uma obrigação moral da criatura para consigo mesmo em primeiro lugar. Ou seja, eu assumo um compromisso no mundo espiritual antes de reencarnar para realizar determinadas coisas. Se eu não faço, eu não estou cumprindo o meu dever. Mas ele diz que o dever também é obrigação com relação aos outros. Quem são os outros? São aqueles próximos, mais próximos, em primeiro lugar. Então eu tenho uma obrigação moral de apoiar, de proteger, de orientar os meus filhos, os meus pais, quando eles já estão numa idade mais avançada, porque eles também assumem deveres para comigo. Então, lá em Obras Póstumas, ele diz assim que o dever é a bravura da alma. Olha que interessante, né? Porque quando eu consigo enfrentar todos os meus deveres, apesar de todas as dificuldades, isso denota o quê? Bravura, coragem. Isso é muito importante. Eu não vou abandonar o barco, porque eu sei que aquilo é meu dever. Ela termina a oração novamente agradecendo a Deus. E aí ela reitera, né, que ela diz assim: obrigado, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. Mas olha só como a Maria Dolores era já uma pessoa, né, um espírito avançado. E sempre que te peça o que não deva, não me atendas, Senhor. Né? Então é isso que a gente deve fazer, né? Deus, ó, né? O senhor sabe o que é melhor para mim. Né? Se eu pedir bobagem, não me atenda, não vai ser bom. Finalizamos aqui a nossa fala, agradecendo a todos que nos acompanharam até o momento e, sobretudo, a Deus. Que assim seja.